galera, esse é mais um vídeo pro canal. Se você não é inscreveu no canal, se inscreve aí e ative o sininho para você receber as notificações. Então vamos lá. O treinamento de hoje é sobre o Sistema de Gestão Integrada, que é a 9001-2015, a 14.001-2015 e a 45.001-2018. Vamos falar sobre qualidade, meio ambiente e saúde e segurança no trabalho. Bom, um pouco sobre mim, né? Sou formada em Ciência da Informação pela PUC Minas, sou especialista em 9001, 14.001 e 45.001 pela PUC e sou mestrando em Administração. Sou auditora interna nessas 4 normas. E há mais de 20 anos trabalho com gestão da informação, gestão do conhecimento e gestão da qualidade integrada com sistemas de informação, com sistemas de ambiental e saúde e segurança. Esse é meu telefone e esse é meu contato aí para vocês me contactarem. Uma apresentação do sistema de gestão integrado, que é 9001, que se baseia nas necessidades e expectativas do cliente, que está muito ligada à especificação técnica do contrato em algumas empresas, né, que fazem esse tipo de abordagem no comercial. A 14.001, que o foco dela é gerenciamento ambiental, é preocupar com as gerações futuras, né, sempre ter aquela mudança, aquela cultura organizacional de preocupar-se com as gerações futuras, da poluição, né, da degradação ambiental. E a 45.001, que o foco é no funcionário, é verificar quais são a preocupação, gerenciar os riscos, né, de saúde e segurança ocupacional, preocupando em oferecer uma EPI adequada para o funcionário, uma estrutura organizacional que se preocupa, que promove a participação dos trabalhadores, que tenha todo o envoltório de processos e controles para que se preocupe com o funcionário, com o bem-estar do funcionário, né? Até mesmo a questão também trabalhista, né, que preocupa assim, que o funcionário tenha qualidade de vida boa, né, um ambiente agradável para poder trabalhar, entre outros requisitos que eu vou falar mais na frente. Então, a 9001 ela tem uma abertura para ser integrada com outras muitas normas que existem, e essas normas, né, elas se integram uma com a outra. O item 4.1 da 9001 é o mesmo da 14, da 45 e assim por diante, né, dessas 3 normas, para possibilitar, elas tiveram essa mudança recentemente, para possibilitar uma integração, possibilitar implementação de um sistema mais adequado, envolvendo todas elas aí. Então a 9001 ela é mais conhecida das normas, e dentro dessas 3 normas elas fazem a abordagem ao PDCA. E elas no próprio processo em si, tem um processo dentro delas que monitora, que é o 10, o item 10, é um item de monitoramento e uma contínua implementação e os entregados. Essa é a estrutura que a gente vai falar. Essas são a estrutura do treinamento de hoje. Bom, o que é esse sistema de gestão, né? Eu já falei aí, né, o que é abordagem. A 9001 tem a abordagem ao processo, né, e ela possibilita integração, foco no cliente. A 14.001 é gestão ambiental, né, cultura organizacional, atendimento às legislações, né. A 45.001 é o foco no trabalhador, né, todas as legislações trabalhistas, que são as NRs, as normas regulamentadoras. E é isso, o gestão integrado que eu estou falando nesse treinamento é exatamente isso, é trabalhar integrado, uma aplicação, um atendimento aos requisitos das normas. E é importante a gente frisar que essas normas são as melhores práticas, né, que são usadas no mundo inteiro. E sempre tem um foco em resultado, em executar de forma correta e trazer resultados. Executar não é fácil,
Não é fácil a gente pegar um texto e colocá-lo em prática. Esse é o propósito da norma, é colocar ela em prática. As normas, ela oferecem inúmeros requisitos, mas cada empresa ela faz daquela forma específica para atender aquele requisito. Então, o que é, né, em linhas gerais, o que é o conhecimento empírico? É aquele que não precisa de muito estudo para ser feito, é aquele do dia a dia, que não é muito racional, que atende, que é conforme a experiência, né, da pessoa, é conforme em hipóteses. E esse conhecimento é o que é mais usado no cotidiano das pessoas. É um conhecimento empírico. O que a gente tem que fazer agora é tratar esse conhecimento dentro das organizações empírico em conhecimento científico. O conhecimento científico, ele vai mais de acordo com as leis, de acordo com a parte teórica já conceituada, cientificamente testada, né? E ele está muito relacionado às ciências, né? Como que a ciência aprova, faz muitas análises, fazem muitos testes, avaliam, reavaliam para se chegar a um resultado. Então, o conhecimento científico, ele precisa ser empregado dentro das empresas. E é através do conhecimento científico que a gente cria o sistema de gestão. Então, é uma melhor prática usada e ela está muito ligada ao conhecimento científico. Como fazer a melhor prática científica de como abordar as metodologias dentro das empresas. Então, a gente tem um sistema de gestão que é estratégico. Ele melhora continuamente o desempenho dentro das empresas e ele tem uma base sólida para o desenvolvimento sustentável dentro das empresas. A gente tinha antigamente, falava muito sobre desenvolvimento sustentável, mas o desenvolvimento sustentável, o sujeito é desenvolvimento. Então se mudou muito e colocou a sustentabilidade, né? E na verdade, hoje em dia, até trocaria essa palavra de desenvolvimento sustentável para ESG, Environment, Social Governance, que é a preocupação ambiental, social e governança. O ESG é a bola da vez da administração. Todo mundo está falando de ESG e realmente é uma melhor prática a ser adotada nas empresas. Então, dentro do sistema de gestão, a gente tem a política que norteia, a gente tem os objetivos, as metas, né, os indicadores para se tratar aqueles objetivos, e aí se desdobram tudo dentro das organizações, né? A gente tem os procedimentos que ajudam a controlar os indicadores, para que os indicadores ocorram bem, e tem ali a apresentação desses indicadores, né, para as pessoas, para os envolvidos, e o planejamento estratégico, né, a gente chama aqui, tem vários tipos de abordagem de planejamento estratégico. A gente tem a análise do SWOT, por exemplo, que ela tem as forças e as fraquezas, os pontos fortes, os pontos fracos, tem a gente chama ela de FOFA também, e a gente tem a questão de avaliação tanto do ambiente externo da organização quanto do ambiente interno. E a gente tem, eu vou falar mais na frente sobre os stakeholders. Então, quais são os processos para que a gente implemente um sistema de gestão integrado? Primeiro, a gente tem que fazer o diagnóstico. O diagnóstico a gente faz o raio-x da empresa, ver se ela já existe procedimentos, se ela já existe política, se ela já existe uma análise de SWOT, se ela já existe metas, existem indicadores ali para tratar aqueles itens, se existe planejamento de risco, tratamento de risco, se existem ações para tratar por correções, para tratar por produtos na linha de produção. Faz aquele diagnóstico como um todo. E aí a gente verifica os requisitos do cliente, né? Cada empresa ela vai ter um requisito de cliente diferente porque ela tem uma estrutura, né? Um produto diferente. Então a gente tem que entender quais são as expectativas do cliente para criar aquele produto, né? Ou se tiver aquele serviço, né? Se tiver uma especificação técnica. A elaboração de um plano de ação, né? Para implementar. A gente vai verificar, essa elaboração do plano de ação ela é na metodologia 5W2H,
que é o que, como, quem, onde, como, e a gente vai implementar ações para que se comece a implementação do sistema. A gente tem que verificar, implementar as medidas de controle para atendimento dos requisitos do cliente, requisitos legais. A gente sempre preocupa com os requisitos legais. O requisito legal ele está acima do cliente, né? Se o cliente pediu alguma coisa e o requisito legal, a gente tiver o requisito legal que pede outra, deve ser informado ao cliente, falar, olha, cliente, o requisito legal é esse e você está pedindo esse. Eu não posso executar esse trabalho. Né? E conversar, que às vezes nenhum cliente ele sabe do requisito legal que norteia ali o processo, uma vez que você é especialista naquilo que você faz. Ninguém conhece mais o produto como você. Então, a gente tem toda a implementação. Esses requisitos legais, eles abrangem tanto normas quanto legislações estaduais, federais, municipais. E aí, esses requisitos também é o requisito das normas, é como a gente aplica a norma dentro da organização, que eu vou explicar posteriormente quais são os entregáveis, né, mais comumente usados no sistema de gestão. E a gente tem o monitoramento e a verificação, que muitas vezes é em torno de KPIs, né, de indicadores. A gente tem as auditorias internas também, que são a parte de monitoramento, de prevenção, né, de verificação, se a empresa está adequada ali ao sistema de gestão. A gente tem as análises críticas da direção também, que são levantadas ações da alta direção para o norteio dos processos. E a gente tem as melhorias contínuas também, que é a auditoria, análise crítica, ações corretivas, a gestão desses itens, né? As não conformidades e outros, o gerenciamento de riscos e outros requisitos que a norma implementa. E aí se gira o PDCA. E como que vamos falar sobre o PDCA? O PDCA é planejar, fazer, checar e agir. O fazer ele se mistura com executar, e o checar ele se mistura com monitorar. E o PDCA ele gira na empresa em todos os processos da empresa. E aí a gente tem os itens da normas, que o planejar, o item 4, 5 e 6, igual eu já falei, as normas são iguais, os itens. O executar é o 7 e o 8, o monitorar é o 9 e o melhorar é o 10. Então, como que a gente aplica o PDCA? O planejar, né, ele está muito ligado ao contexto da organização, à estrutura de análise de SWOT, né, toda aquela questão de criação da estrutura e da política, da estrutura do sistema de gestão, para que se aplique para todas as demais áreas abaixo da alta direção. E nós temos a abordagem ao risco também, que ela está muito ligada às normas. Eu vou explicar para vocês posteriormente, que eu achei bom a gente frisar dentro das normas esse atendimento ao abordagem de risco. A gente tem o DO, que é a operação, ao fazer, né? Os processos, os produtos, o cheque, que é as auditorias, e o ACT, que é a melhoria e análise crítica das situações corretivas. Estou falando para reforçar o que eu já havia dito. E quais são os entregáveis do SGI? A gente tem a política que norteia todo o processo, né? E a gente tem o manual. O manual do SGI é o item da norma e como a empresa faz para atender aquele item. O manual não é obrigatório mais pelas novas normas, né? As antigas de 2008, a 9001 de 2008 era obrigatório, agora não é mais. Mas ele continua sendo uma melhor prática para se mostrar para a pessoa externa como que a empresa faz, como que funciona o sistema de implementação de SGI dentro da empresa, que é o requisito da norma e como faz para atender. A análise de SWOT, que eu falei, que é a FOFA, né? Que é a análise da empresa de forma gerencial, estruturada e estratégica. Quais são os pontos que a diretoria quer, que os acionistas querem, para que a empresa se adeque e para que todos os funcionários se empenhem em fazer aquilo que a alta direção se propõe, quer para fazer para a empresa. A gente tem os objetivos do SGI, que são objetivos pontuais, para que se desdobram em metas, em KPIs, para que realmente a empresa tenha todo o envoltório,
forças, né, dentro da empresa que façam com que atingem aquele objetivo estratégico lá da alta direção. O gerenciamento de riscos, né? A gente tem aí os riscos, eu vou falar mais na frente, vou detalhar sobre o risco. E a gente tem todo o processo de gerenciamento de risco, porque o risco, se você tratar bem o risco, você trata todo o sistema de gestão, né? Você antecede todos os tipos de problemas. E temos os tratamentos das oportunidades também. As oportunidades são aquelas normas falam muito de risco bom, né? Aquela coisa boa, né, que você tem para fazer, para implementar no sistema de gestão. A gente tem os KPIs, né, os indicadores, né, ações para que a empresa possa fazer para se chegar lá nas objetivas, né, nos propósitos gerenciais e estratégicos da organização. Temos as instruções e as instruções de trabalhos e os procedimentos. As instruções de trabalhos e os procedimentos é o mapeamento do conhecimento organizacional, é o know-how da empresa, o que a empresa faz e como que ela faz e a melhor prática que ela é usada. Muitas das vezes a gente se baseia nos procedimentos, nas instruções de trabalho em fluxogramas, desmembras em fluxogramas, em fluxogramas que sejam fluxogramas para atingir aquela organização, aquele público-alvo. Por exemplo, se eu tenho uma atividade que é mais operacional ali, eu vou fazer um fluxo com desenho, com métodos mais ilustrativos que se aplica àquele público-alvo ali, para que ele possa entender como que foi o trabalho dele. Um trabalho mal feito ou um trabalho que não atende o cliente é um trabalho que precisa de ser tratado dentro da empresa. A gente tem inúmeros tipos de riscos dentro da empresa que a gente pode criar problemas dentro da empresa. Por exemplo, tem um funcionário novo e eu não tenho um procedimento daquela atividade. Então, o funcionário não foi treinado, ele chegou ali, ele faz como deve. Eu posso ter implicações, inúmeras implicações. Eu posso ter implicações em legislações trabalhistas. Eu posso ver que ele não está usando o EPI na segurança de trabalho como deveria. Ele pode fazer um gerenciamento do resíduo dele lá de forma errada. Então, vai atingir o meio ambiente, vai degradar. Ele pode ter até problemas financeiros dentro da empresa, ele pode usar matérias-primas a mais, gastando mais para fazer atividade. Ele pode não fazer a atividade de acordo com as expectativas do cliente, não seguir o processo da empresa como deve ser feito. Então, a gente tem inúmeros problemas aí em simplesmente enxergar um funcionário que não tem um procedimento adequado. Então, se não tem um procedimento, ele não vai ser treinado e assim por diante. Então, todo o processo que norteia o sistema de gestão, ele é feito para que a empresa atenda a melhor prática. E aí nós temos os controles dos documentos. Os documentos é o conhecimento organizacional registrado, é o conhecimento implícito transformado em conhecimento explícito. Isso é importante a gente frisar porque dentro da empresa a gente tem um conhecimento que ele é um conhecimento muito peculiar da empresa, só aquela empresa faz daquela forma. E como isso está registrado em documento, fica muito mais fácil você passar isso adiante e criar treinamentos, criar estrutura para que se atendam aquele processo. E também de melhorar continuamente. Se eu estou alterando a revisão do documento, eu estou melhorando o meu processo. Eu estou ajustando o processo, adequando a analisação nova, criando uma metodologia nova de trabalho, adequando ali a metodologia para a melhor prática de segurança do trabalho, pensando no funcionário. Então, nós temos a calibração dos equipamentos. Todos os equipamentos que afetam diretamente o produto, eles precisam ser calibrados e aferidos. Ou seja, eu pego o equipamento, mando para um laboratório, ele afere de acordo com o Inmetro ou outras regras e me manda para mim, falando se aquele equipamento está com erro ou se não está com erro. Se ele estiver com erro, a gente tem que definir quais são os limites aceitáveis para mim como organização,
né, que não vão interferir no meu processo, para que usar aquele equipamento. Se o equipamento não está conforme, eu segrego ele e coloco uma identificação. Tudo isso norteia o sistema, por quê? Se eu tiver uma balança que está medindo errada, o meu produto não vai sair correto, se eu preciso da balança para monitorar aquele produto. Então, todos os equipamentos que afetam diretamente o produto, eles precisam ser calibrados ou aferidos em alguns casos. Temos auditorias internas, geralmente são auditorias anuais ou semestrais, né, que se passa por toda a organização anotando as conformidades e não conformidades. Temos também a questão das auditorias externas, que são órgãos, né, que vêm até a sua empresa e fazem a auditoria, podendo ser um órgão de certificação ou um órgão de acreditação, podendo ser o próprio cliente fazendo auditoria interna dentro dos meus processos. Eu posso ter vários tipos de auditorias de trabalhistas, né, por órgãos, né, governamentais, e a gente tem diversos tipos de auditorias aí dentro do sistema, mas o mais atual é a auditoria interna em cima dos requisitos o que mais usado, né, dentro desse sistema todo é a auditoria interna com base em requisitos normativos, para ver se a organização está atendendo os requisitos interna e externa. A gente tem a reunião de análise crítica da direção, que é uma reunião que tem as entradas e as saídas da reunião. As entradas são diversas, são os KPIs das áreas, né, os indicadores das áreas, apresentando os indicadores das áreas para que todas as áreas possam melhorar continuamente o processo. São a apresentação dos resultados das auditorias internas, né, o que resultou ali, quais são as áreas que precisam melhorar, quais são as áreas que são boas, que precisam potencializar o item bom dessa área. O controle da qualidade, né, que é aquele controle ali, se aquele produto, se por exemplo eu estou fazendo uma caneta e no final aquela caneta está ok para poder ir para o cliente. E todos esses itens são de acordo com a esfera da empresa, né? Esses itens são entregáveis, tem outros entregáveis, esse aqui é só o que eu entendi aqui como principal. Esses são os entregáveis que abrangem as 3 normas, né? Todos esses requisitos a gente tem que pensar tanto no meio ambiente, na qualidade, na saúde e segurança do trabalho, em todos esses requisitos. E aí cada empresa vai adequar da sua forma, né? Cada empresa vai ter as suas legislações, vai ter o seu produto, mas a norma, ela não é uma receita de bolo que o bolo vai sair igual. Não, ela é uma receita, mas que cada um vai fazer da sua forma, né? Ela não é uma receita, né, na verdade, cada um vai fazer da sua forma. Cada um vai atender aquele item da sua forma, dependendo da sua complexidade. E aí, quais são os entregáveis da qualidade, né? Da qualidade em específico, é o controle da qualidade, que eu expliquei aqui da caneta, e a pesquisa de satisfação dos clientes. É se o cliente está ou não satisfeito. Toda reclamação do cliente é uma não conformidade. Toda não conformidade que o cliente dá na empresa é uma não conformidade também, porque ele está falando ali o item que não atende para ele. E aí, alguns documentos do meio ambiente, que é o LAIA, levantamento de aspectos e impactos ambientais, é um controle de quais são os aspectos e quais são os impactos ambientais. Esses aspectos e impactos, por exemplo, eu tenho ali uma atividade que é de transporte de combustível, né? Qual que é o aspecto dele? Se ele tem ali, qual que é o aspecto dele? Ele tem ali um transporte que ele usa combustível, né? Ele usa combustível e qual que é o impacto? O uso de combustível, ele cabe na carboneutralização, né? Eu tenho veículos ali que transportam e que usam o combustível. A carboneutralização é se aquele veículo, ele está atendendo ali, se ele está emitindo emissões
atmosféricas, né? Então ele tem um perigo maior, que tem ali um produto químico que ele transporta, né? Ele tem também o produto químico de risco de desabamento, de vazamento de produto químico, ou até mesmo de explosão, né? Ou tem vários tipos de riscos ali, de impacto, de aspectos e de impactos ambientais. Se ele tem um risco de vazamento, ele tem um impacto de poluição ambiental, de recursos hídricos, né? Impacta a poluição de recursos hídricos. Então, a gente tem ali o LAIA que evidencia cada tarefa, quais são os aspectos ambientais, né? E os impactos ambientais. E aí nós temos o gestão de efluentes, né? A gente tem aí vários tipos de tratamento de água, esgoto, de itens, né, gerados da nossa empresa, sejam eles sólidos, sejam eles hídricos, né? Nós temos diversos itens, muitas das empresas elas devem fazer um licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é algo bem moroso, em torno de 90 dias que você consegue, e para conseguir isso tem que se fazer o EIA-RIMA, entre outros tipos de itens dentro da empresa. A gente tem a eficiência hídrica e energética, o monitoramento das emissões atmosféricas, né? A gente tem várias normas, por exemplo, tem uma legislação de fumaça para emissão de fumaça preta de veículos. Emitir fumaça preta de veículos tem-se processos internos, por exemplo, você usa uma escala de Richman para poder analisar quando você joga, né, a fumaça preta ali do veículo que sai, né, verifica ali qual que é o índice ali de fumaça que aquele veículo está tratando e coloca uma manutenção para que não exista mais. É um item que é legislativo, que tem multas também ambientais, né, em cima disso. O gerenciamento de resíduos sólidos, o PGRS, e nós temos também, dentro do PGRS, com as tratativas para tratar os resíduos sólidos ali da empresa. Isso vai de cada empresa, né, gente? Porque tem empresas que tem uma parte que que atinge mais o meio ambiente e outra menos, e nós temos diversos tipos de empresas. Por exemplo, se eu tenho uma empresa de software, de criação de software, ela vai gerar pouca poluição ambiental. E se eu tenho uma empresa, por exemplo, tem diversos tipos de documentos, né? A gente tem as NRs, né, que são muitas, são 30 e poucas NRs, e para atender cada NR, muitas das vezes pede vários documentos, né? Cada NR que é relativo à empresa. E aí nós temos alguns documentos dentro desse envoltório, que, por exemplo, é o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. O PGR, ele norteia os riscos daquela função e fala quais são os EPIs para aquela função. Lembrando que o EPI, ele não evita que o acidente aconteça, ele minimiza só os impactos. Então, o EPI, ele é usado em última situação. O ideal é não ter realmente aquele risco. Então, o PGR, ele norteia os riscos daquela atividade. E aí vem o PCMSO, que verifica quais são a parte de médica, quais são os exames médicos para aquela pessoa fazer, né? Se ela está apta para atender as funções, né? Você vai ver no ASO, né? No atestado de saúde ocupacional do empregado, se ele está apto ou não. Mas o PGR, ele vai falar quais são os riscos. O PCMSO, ele vai fazer quais são os exames necessários para atender aquele trabalhador exposto naquele risco. E nós temos também diversos outros documentos, como o PAI, Plano de Atendimento às Emergências, que é um documento que norteia todo o sistema de gestão, para quem que eu vou ligar em caso de emergência, o que fazer, né? Nós temos os simulados dentro da empresa, por exemplo, de saída,
de incêndio, por exemplo. A gente tem os extintores, tem lá o envoltório de tratamento ambiental, tem os sprinklers, tem, por exemplo, brigadistas, né? Tem a questão também de fazer o simulado, né, daquele de incêndio, para que todo mundo saia do prédio ou, né, do local de trabalho seguro, da melhor forma possível em caso de acidentes. Então a gente tem diversas formas de atender ali a parte de saúde e segurança, que tem tantos de usar o EPI correto, de usar o EPC, equipamento como de proteção comunitário, né, que não é só, são aquelas faixas, né, de entre outros equipamentos que existem. Então, a parte de segurança ela também é muito importante para o sistema de gestão. Eu diria que uma das mais importantes de todas as empresas é a parte de segurança. E nós temos a política. A política, ela dá um norte para toda empresa. Em cima da política, a alta direção, ela fala o que ela quer. E aí todos os envolvidos da empresa se comprometem para conseguir atingir aquela política. Ela está no topo do sistema de gestão, ela está bem aqui em cima do sistema de gestão, para que todo mundo faça, entenda a política e execute as ações da forma que for melhor para conseguir atingir aqueles objetivos da política. Então, a política, ela passa por todo o sistema de gestão, ela norteia tudo no sistema de gestão. Então, nós temos os riscos, eu estou falando só alguns dos entregáveis, né, que eu vou explicar aqui um pouquinho. Não dá para falar tudo do sistema de gestão integrado em pouco tempo, mas eu tentei resumir. Os riscos, a gente tem uma norma específica dele, né, que é a 31000, ISO 31000, que é de riscos, como fazer a gestão de riscos. E dentro da ISO 31000, ela fala aí o que é o risco. O risco, ele é o efeito da incerteza nos objetivos. Ele é um desvio em relação ao esperado. A gente trata os riscos de saúde e segurança para não ter acidente, né? Por exemplo, eu tenho uma atividade que usa energia elétrica. Qual que é o perigo? O perigo ali é uma alta tensão que eu estou trabalhando. E qual que é o risco? O risco é choque elétrico. Eu posso morrer ali com choque elétrico, né? Dos piores momentos. Ou se pode machucar, se pode posicionar um problema, né? E aí, entre outros problemas que podem ser feitos. Então, dentro da saúde e segurança, o risco das 3 normas, ele veio da saúde e segurança. Ele é bem consolidado na saúde e segurança. E no sistema de gestão da qualidade ambiental? Se eu tenho um risco, se eu analiso um risco de saúde e segurança, eu previno o acidente. Se eu analiso um risco de qualidade, eu previno o quê? Eu previno, se eu analiso o risco da qualidade, eu previno não conformidade. Eu evito que tenha muitas não conformidades. Se eu gerencio os riscos de meio ambiente, eu vou prevenir a não conformidades ambientais, a multas de não atendimento a legislações. Eu previno uma série de itens. E a gente tem dentro da 45001, só que a gente tem 2 riscos da 45001. O risco do trabalho e o risco gerencial. Esse risco que eu estou falando aqui, ele é muito ligado ao risco gerencial. E aí nós temos as oportunidades e as não conformidades. As oportunidades são coisas boas que a organização tem e elas são as oportunidades para que se potencialize as coisas boas. A gente tem as 3 normas não só para tratar de problemas, de coisas negativas, mas também a gente tem elas para falar de coisas positivas para o sistema de gestão. E a gente tem as não conformidades. O não conformidade é a aprendizagem contínua. Se eu tenho um erro e eu trato o erro, eu aprendo com aquele erro e registro. Porque se eu registrar, vai ficar na memória organizacional que eu estou registrando aquele problema e que, se porventura ocorrer, eu sei como tratá-lo da melhor forma. E aí, dentro da ISO 9001, a gente tem aí as 50 menções dela de risco, né?
51 menções sobre risco. Isso é algo bem importante, por isso que eu resolvi frisar sobre risco. O risco é uma das melhores práticas usadas. E aí de oportunidade ela fala 30 vezes e de não conformidade ela fala 17. Só para vocês terem uma noção de qual que é a importância de falar sobre risco. E aí dentro da 14.001 também ela fala sobre risco. Risco ela fala 18 vezes, oportunidade 21, não conformidade 15. Isso é para frisar a importância de tratamento de riscos, né? E aí dentro da 45.001 eu já falei, né? A gente tem os riscos e oportunidades gerenciais da 45.001 e a gente tem os riscos e oportunidades do trabalho, né? Que é a atividade ali, que é como fazer a atividade. Se eu gerenciar, hoje em dia as empresas não estão colocando mais aquelas placas, estamos há 30 dias sem acidentes. Porque é mais importante a gente falar, em 30 dias nós levantamos 50 riscos para gerenciar. É mais importante a gente frisar o risco do que falar o acidente. Quantos riscos eu identifiquei, quantos riscos eu tratei, quantos riscos eu consegui eliminar, mitigar, né? Eu consegui alguns riscos que a gente tem que aceitar aquele risco e que se a gente aceita aquele risco, a gente faz com que tenha ali EPIs necessários para que se diminui o impacto do risco e outros itens, né? Então, algumas itens aqui eu voltei a falar um pouco da política. A política a gente tem que frisar que tem a necessidade e expectativa do cliente, né? Eu falei aqui só para fechar, para finalizar, que eu coloquei a política aqui, para a gente fechar qual que é a essência dessas 3 normas, né? Então, dessas 3 normas juntas, a gente tem o item 1, que é atender as necessidades e expectativas do cliente. Item 2, prevenir a poluição e gerenciar os impactos e aspectos ambientais. O item 3, prevenir doenças e acidentes e incentivar a participação dos trabalhadores em todas as esferas e melhorar continuamente, aprender com nossos erros e cumprir os requisitos legais aplicáveis. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado aí do treinamento. Eu fiz o máximo que eu poderia fazer, fiz um roteiro, preparei para poder apresentar para vocês, que é algo que eu tenho conhecimento muito, muito grande, mas é algo que a gente precisa de sintetizar para transformar para vocês, para passar a informação em um curto espaço de tempo. Muito obrigada!